Olá a todos, como é que vocês estão? Aqui canal Luz no Fim do Túnel, eu sou o Helder de Araújo. Hoje São Paulo completa 470 anos. Há 470 anos começou lá no pátio do colégio, perto ali do Largo de São Bento, onde tem o Museu de Anchieta. Ele fez lá uma escola para catequizar alguns índios. Aliás, os jesuítas se davam muito bem com os índios, e os índios se davam muito bem com os jesuítas. O Brasil começou com a ação catequética indígena. E ali tem o Museu de Anchieta, chamado Pátio do Colégio, há 470 anos. Bom, parabéns, São Paulo. Hoje, 25 de janeiro de 2024, agora por volta de 7 horas da manhã, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Começar falando que o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente do Egito, o egípcio Abdel Fattah al-Sisi, inauguraram na terça-feira última a construção de uma nova unidade da usina nuclear de Dabaa, no Egito. Central elétrica, quer dizer que é usina nuclear para gerar energia elétrica. Será construída pela empresa estatal russa Rosatom, é uma das gigantes do setor, né? A um custo declarado de 30 bilhões de dólares, consistirá em 4 unidades de energia, com uma capacidade combinada de 4,8 gigawatts. Os dois presidentes iniciaram a construção da quarta e última unidade. A cooperação entre os nossos dois países continua a se desenvolver, assim falou o Putin, né? O Egito é um amigo próximo e um parceiro estratégico. O Egito, que enfrenta uma procura crescente de energia, né, por parte de uma população aí por volta de 105 milhões de habitantes, procura posicionar-se como um centro energético regional. Inclusive, poderá exportar eletricidade para países vizinhos e diversifica suas fontes de energia. Quer dizer, ao passo que o hegemon, você sabe, é um termo associado ao excepcionalismo norte-americano, né? Refere-se à hegemonia imperialista estadunidense. Procura impedir todo o acesso da Europa à barata energia russa. A Rússia está indo por um outro caminho, ela está entrando pelo Oriente Médio, ou seja, fornecendo tecnologia, agregando aí parceiros. O Egito é um país importante, inclusive importante naquele conflito horrível, né, que está ocorrendo ali na faixa de Gaza. Falar um pouquinho agora da contraofensiva ucraniana. À luz do fracasso da contraofensiva ucraniana e o crescimento das capacidades táticas e operacionais russas, podemos apontar como um cenário mínimo, intermediário e máximo, respectivamente. Veja, qual é o teatro hoje naquela região? A liberação completa de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk, e o avanço para tomar Kharkov e Odessa. Sempre me lembro daquele livro do Frederick Forsyth, O Dossiê de Odessa. É um livro bem interessante. Do Forsyth você tem aí o mais famoso, O Dia do Chacal, né? É um livro que mereceu um filme, O Dia do Chacal, né? Vou lembrar o nome do ator já. Com o resto da Ucrânia, não? Tomar Kharkov e Odessa com o resto da Ucrânia, sob um novo governo ucraniano neutro. Bruce Willis. O Dia do Chacal. Então, a ideia aí de libertar essas cidades todas, né, o tipo de nacionalismo que vigorou na Ucrânia, ele é do tipo mais fanático que você possa imaginar. Aliás, tem o canal, o camarada comissário fez um vídeo sobre como é que se dá o problema aí não é um simples nacionalismo, é abertamente neonazista, né?
Por exemplo, a tal ponto que os ucranianos eles atingiram tamanho fanatismo, né, racial, que eles não admitem sequer a imigração legal. Quer dizer, tudo bem você ser contra a imigração ilegal, mas lá na Ucrânia, há alguns anos, não se admitia nem mesmo a imigração legalizada. Ou seja, o país foi tomado por uma onda aí de fanatismo, então nós estamos vendo agora também um resultado trágico da onde pode levar o fanatismo um povo. Então, avanço aí até a ocupação de toda a margem leste do rio Dnieper. Então, a Rússia está avançando. Eu acho que quando ela tomar Odessa e dominar o Mar Negro como um todo, acabou o governo da Ucrânia, né? E o que a Rússia pretende é um governo ucraniano neutro, né, que não seja vendido à OTAN e aos interesses dos Estados Unidos, e também não precisa ser um governo dominado pelo modo de ser russo, modo de ser, né, eslavo, né, e eurásico, né. Então, avanço aí até a ocupação de toda a margem leste do rio Dnieper, com ou sem Kiev. O resto da Ucrânia, então, talvez tenha um governo ucraniano neutro. E a parte que é da Rússia, naturalmente, ficará com a Rússia. O avanço até o oeste da Ucrânia, com a anexação da maior parte da Ucrânia, ou a autorização tática de anexação de territórios ucranianos reivindicados pela Polônia, Hungria e Romênia, ou a construção no oeste ucraniano de um estado tampão neutro. Então, veja, vamos entender isso daí. Veja, você tem três situações. Ou você libera totalmente as cidades que já estão ocupadas pela Rússia, que passa a ser da Rússia, ou você avança ainda mais e pega mais regiões, e a Ucrânia passa a ser um satélite da Rússia, um estado tampão, um estado dominado para os interesses da Rússia, ou você avança na região oeste, e aquelas regiões que são reivindicadas, eu já fiz um vídeo sobre isso daí, que são reivindicadas pela Polônia, pela Hungria e pela Romênia, passa para a Polônia, Hungria e Romênia e acaba a Ucrânia, né? Ela passa realmente a ser um território russo. Então, são cenários que nós vamos ver aí, é cedo, muito cedo para fazer uma previsão, né? Volta e meia existe uma ação midiática ucraniana bastante midiática, né? Que é o que eles buscam, né? Ganhar pontos aí na mídia. Por exemplo, derrubou um avião, atacou uma ponte, atacou uma cidade russa, né? Que eles precisam de ações midiáticas para continuar a receber o farto dólar americano e para poder aí continuar a sua guerra. Vamos ver, né? Tudo vai depender também do resultado das eleições dos Estados Unidos. Segundo se diz, a possibilidade de Donald Trump ser eleito significa o fim, pode significar o fim da guerra da Ucrânia. Aliás, por falar no bilionário, Donald Trump descreveu o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping como pessoas muito inteligentes que amam os seus países. O Donald Trump falou. E ainda insistiu, ele é o único candidato presidencial capaz de lhes fazer frente, quer dizer que ele também se vê como uma pessoa inteligente e que ama o seu país. Portanto, ele é capaz de avaliar essas pessoas que são evidentemente grandes líderes e grandes estadistas, como não se vê mais no Ocidente. Em contrapartida, completou o Donald Trump, Joe Biden é grosseiramente incompetente. Bom, vamos ver. Para terminar, falar sobre a fala do filósofo Alberto Buela, podem pesquisar aí no Google. Nosso Brasil, falar do Brasil, é uma civilização completamente distinta de qualquer outra, calcada em uma catolicidade integral. Sim, o Brasil, como eu falei já no começo do vídeo sobre os jesuítas, né? Só que é uma catolicidade de um caráter não confessional, confessional. Ou seja, não é um cristianismo, ou nós não somos cristãos
calcados numa culpa histórica, que se sente culpado de alguma coisa. A gente aceita naturalmente quem não é cristão, quem não é católico, por exemplo, o cara é ateu, ou ele é da Umbanda, né? Ou ele é protestante, ou ele é de uma outra linha, ou ele é evangélico, né? Ou ele gosta de Iemanjá, ou seja, é um cristão que aceita o outro. O brasileiro ele tem um sentido hierárquico da vida. Ele aceita a autoridade. Ele não é um indivíduo que tem problema com a autoridade. O brasileiro se apega a valores objetivos, mas é como se ele visse e sentisse o mundo, a sociedade, a terra, a condição humana, como um organismo, fazendo parte de um organismo, de uma totalidade orgânica. São palavras do filósofo Alberto Buella, que eu estou tentando traduzir aqui para vocês. O brasileiro, ele se sente seguro em relação a si mesmo. O brasileiro é uma pessoa que tem alguma razoável autoconfiança, mas ele tem uma tendência natural, daí a famosa cordialidade, né, que foi dito por vários sociólogos, né, que ele respeita a diferença. Ou seja, ele tem uma facilidade de se integrar, né, um certo senso, né, talvez pelo fato do passado indígena, um certo senso coletivo, né, o fato dele se absorver muito fácil no meio onde ele está. É naturalmente um povo mestiço, miscigenado, né, e tem uma concepção do tempo própria. O tempo é visto como um amadurecimento, uma maturação. Ele tem uma percepção aí do tempo que, como eu já coloquei, pode ter muito a ver com o nosso passado indígena, né? Há uma certa tendência a deixar o tempo passar, ou seja, aquela famosa tendência que o Einstein detectou aqui, né, quando ele falou que o sul-americano é preguiçoso, né? Uma tendência ao ócio. Mas também ele é predisposto a uma ação rápida, no momento necessário, ou seja, ele é capaz de agir. O que talvez aí se possa fazer uma crítica é não deixar as coisas chegar a um ponto tal onde você tenha que agir com muita rapidez, né? Requer aí um certo equilíbrio. Tudo isso, eu dei só uma pincelada, né? Torna o Brasil uma civilização absolutamente própria, distinta, complexa, diferente da civilização europeia, diferente da chamada civilização ocidental e de todas as outras. Então, viva Brasil, viva São Paulo, parabéns São Paulo. Então aqui vai o nosso vídeo. Você gostou do nosso vídeo? Dê um like, faça um comentário, traga um seguidor para o nosso canal, mídia independente, mídia alternativa, canal de livre expressão, de livre pensamento. Então, é o que tínhamos para hoje. Se quiser me pagar um café, está aí na descrição o e-mail do Pix. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.